Olá, meu nome é Marcos Brioski, eu sou médico, especialista em medicina legal e pesquisador. Eu pesquiso infravermelho há 20 anos e uso essa tecnologia na prática médica. Faço parte do grupo de pesquisa em neuromodulação pela Harvard Medical School, parte do grupo também do IoT, HC FAMUSP, e coordeno uma especialização em termografia médica na USP. E também sou atual chairman da American Academy of Ophthalmology. O tema hoje é o uso da termografia em prática médica. Ciência de ponta ou tecnologia experimental? Então, se alguém tem dúvidas quanto ao uso da termografia, hoje eu irei desmistificar esse tema fascinante da medicina legal. Esse aqui é o professor Edmond Locard, ele é médico, especialista em ciência forense, um dos pioneiros da área, e famosamente conhecido como o Sherlock Holmes da França, porque ele estudou medicina e direito em Lyon e era um dos assistentes do famoso professor Alexandre Lacassagne, que era um criminologista e professor de forense. E ele tem uma frase muito famosa, o professor Edmond Locard, que é: todo contato deixa uma marca. Todo contato deixa uma marca, mesmo que não visível. Essa imagem aqui é a tecnologia do infravermelho, é o que nos permite ver o invisível. O que permite ver o invisível é, portanto, o infravermelho. Por que a gente não consegue enxergar essa luz? Então, temos que entender o que é a luz visível. O que há por trás da luz visível que a gente enxerga todos os dias. Isaac Newton ele fez um experimento no século XVII, onde ele mostrou que a luz branca poderia ser decomposta em várias cores, as cores do arco-íris que a gente conhece. Passando essa luz por um prisma, ela se decompunha em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, e violeta, criando o espectro da luz visível. Agora imagine se você pudesse ir além da luz visível. E uma pessoa conseguiu fazer isso, um cientista famoso, em 1800, o astrônomo William Herschel, que fez uma descoberta notável ao estudar o calor associado a diferentes cores de luz. Nesse experimento, ele colocou um termômetro em cada feixe de luz que era decomposto pelo prisma de Isaac Newton e mediu a temperatura. E ele observou que numa zona abaixo do vermelho, um pouco mais abaixo, onde não era visível, também tinha o fenômeno de temperatura local. Então, William Herschel foi a pessoa que descobriu que era possível medir o invisível. Logo mais tarde, John Herschel, seu filho, conseguiu fotografar pela primeira vez essa luz não visível. Primeira termografia da história. E é claro, né, que essa tecnologia foi de grande interesse militar, sendo utilizada em grande escala aí, depois do final da Segunda Guerra, principalmente na Guerra Fria, e hoje vemos cenas de guerra, comumente essas imagens, mais Israel, Rússia, Ucrânia, inclusive imagens em drones aéreos de infravermelho para ver o alvo de ataque. Então a imagem ela permite ver em total escuridão, identificar com precisão modelos de veículos de guerra, o tipo de canhão, se tem alguma pessoa próxima, qual que é o modelo do tanque. Então é uma tecnologia de precisão, onde a imagem é feita remotamente, a longas distâncias, inclusive via satélite, isso é possível, respeitando, claro, as limitações do tempo e distância. E é um método sem contato algum. E vemos a imagem de uma pessoa na visão normal e outra no infravermelho. As mãos estão sendo vistas apenas no infravermelho, porque ele é transparente aqui ao saco plástico. Ocorre então porque o infravermelho ele é emitido pelo corpo humano e atravessa a superfície plástica negra que impede a nossa visão, mas é possível identificá-lo por baixo dessa imagem. Então, essa é a luz não visível do infravermelho. Vejam, por exemplo, uma criança que aparentemente inocente, ali com um saco suspeito, né? E dentro desse saco você não perceberia nem desconfiaria apenas olhando. E no caso tem uma arma escondida dentro do saco, tanto tornando visível o que está oculto aos nossos olhos. Imagine que você agora está numa sala, num centro cirúrgico, onde se depara com essa cena aqui. Esta é uma imagem de uma cirurgia cardíaca, uma visão infravermelha,
durante a cirurgia de revascularização do miocárdio. A cirurgia tem uma visão que nenhum outro cirurgião tem no seu dia a dia, onde durante a cirurgia, após recanalizar o coração por uma ponte de safena, ele consegue ver o sangue entrando no coração e perfundindo todo o músculo que estava infartado. Então essa é uma equipe extremamente preocupada com a segurança do paciente e com documentação e evidências. Eles estão assegurando que todas as imagens e dados coletados sejam documentados corretamente para fins de análise, especialmente se houver uma questão legal ou investigações futuras. Não só vendo a perfusão do coração, mas ciente de como essas mudanças de emissão infravermelha podem indicar um sucesso ou complicações do procedimento. Então, a tecnologia do infravermelho, também conhecida como método multiespectral, ela permite avaliar uma faixa do espectro eletromagnético. E essa tecnologia do infravermelho, especificamente o infravermelho curto e o longo, eles estão utilizados na medicina legal para detecção de lesões, identifica contusões, feridas não visíveis a olho nu, estimativa do tempo de morte, auxiliando na determinação do tempo de morte desde o óbito, com trabalhos pioneiros, inclusive do professor Francisco Moraes Silva, dos presidentes fundadores dessa Associação de Medicina Legal. Também é o método de espectrofotometria infravermelha para análise de substâncias, detectando padrões térmicos alterados por drogas ou substâncias químicas e, no modo geral, investigações forenses, complementando outras técnicas já conhecidas de análise. Aqui, os colegas estão utilizando um laser de alta intensidade, uma técnica utilizada para tratamento de dores articulares e tendinites, especialmente em atletas. Apenas o fato de ser laser, apesar de ser laser, esse método ele é indolor ao paciente. Então, o paciente não sente dor quando o médico está ali aplicando essa emissão de luz terapêutica sobre a lesão, e também não há nenhuma hiperemia visível, ele não chega a causar queimadura. Mas, com o sensor infravermelho, é possível a gente observar o que a gente chama de vestígio térmico ou hiperemia não visível. Isso é extremamente importante, para o médico forense, o perito. O vestígio é qualquer evidência física ou biológica que pode ser coletada, seja na cena do crime, do corpo de uma vítima ou de um suspeito, no local de uma perícia ou durante uma consulta pericial, e possa ajudar a esclarecer os fatos de um incidente, um crime ou de uma morte, uma lesão corporal ou presença de uma doença. A gente está acostumado somente a ver aos vestígios visíveis, as impressões digitais, sangue, saliva, tecidos, fibras de roupas, resíduos de pólvoras, e de resultados de exames como radiografia, ultrassom, a ressonância. A análise desses vestígios ela é crucial para reconstruir eventos, identificar as pessoas envolvidas, determinar causas, circunstâncias das lesões e mortes. E o infravermelho é um vestígio invisível para reconstruir as evidências relacionadas com a queixa do paciente que está sob uma perícia médico-legal, seja ela de traumatológica, sexológica, toxicológica, infortunística, incapacidade laboral, acidentária, de revisão, reabilitação profissional e muitas outras, inclusive esportivas. O que é o infravermelho? Então, ele converte... O que é o sensor infravermelho? Ele é um aparelho térmico que converte a radiação infravermelha emitida pelos corpos numa luz visível. Vai chegar nos nossos olhos e vamos perceber em diferentes cores, aquilo que não tinha uma cor propriamente dito. Na imagem, real dessa pessoa, a gente pode ver então a distribuição de emissão de infravermelho mais acentuada nas áreas em vermelho, mais intensa nas áreas em vermelho, e menos intensa nas áreas em azul, que corresponde aqui às extremidades, às articulações. Enquanto a região de maior intensidade, vermelho, corresponde aonde tem maior metabolismo no corpo humano, na região do pescoço, cabeça, tronco, regiões de grandes vasos. E, então, dessa forma, a gente tem a imagem infravermelha. É um diagnóstico por imagem, é um método de diagnóstico por imagem, dentro do seu contexto, seja ele para complementação clínica durante a propedêutica, aí à beira de leito,
ou seja ele como método de apoio diagnóstico complementar a toda avaliação médica, da mesma forma que a radiografia, ultrassom, tomografia, ressonância magnética. Então, ele pode sim identificar vestígios de uma lesão ou doença, sinais biológicos. É, portanto, um biomarcador. E o marcador, inclusive, substituto quando os demais exames não conseguem ver, não conseguem documentar ou resultam normal, mesmo na presença de uma queixa, por exemplo, a mais comum a dor. Então, só que ele tem várias vantagens, em relação aos outros métodos, que é o fato de ser sem contato, isso é, remoto, então ele não gera dor, nem o estímulo à pessoa, ele não interfere na pessoa que está sendo avaliada, ele não é invasivo, então não existe risco algum, nem de radiação iônica, que o corpo emite naturalmente essa energia infravermelha que é captada pelo sensor. Ele não precisa de contraste, então não existe o risco de reação adversa a contrastes. Ele pode ser feito de uma maneira muito rápida, à beira-leito, o que a gente chama de point of care. Pode ser feito ao lado do paciente durante a perícia ou durante a consulta médica ou até mesmo no leito hospitalar. Como dizia o escritor Antoine Saint-Exupéry, né, o essencial é invisível aos olhos. Então aquilo que a gente precisa, muitas vezes não é visível aos olhos. Então essa frase ela ressalta a importância da imagem infravermelha como um instrumento que revela o que está oculto, muitas vezes, nos métodos tradicionais, que não captam alterações, muitas vezes relacionadas com a queixa do paciente, relacionadas com a dor, oferecendo, portanto, uma visão essencial para o diagnóstico, cuidado médico e perícia médica. Se você quer conhecer mais sobre infravermelho e não tem tempo para ficar até o final dessa apresentação, faça um print dessa tela e entre no clube de estudo do WhatsApp com os demais colegas que estudam infravermelho.